Bom dia, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia do Senhor, amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos começar a adorar o Senhor. Mas antes disso, eu queria contar para vocês uma ilustração que eu ouvi ontem e eu achei fantástica. Olha só. Uma formiguinha pediu uma carona para o elefante para cruzar o deserto. E depois de andar bastante tempo, o elefante começou a correr, e correu muito tempo. E com a corrida do elefante, fez-se uma grande poeira atrás. E aí a formiguinha olhou para trás e viu aquela poeirona, né? E aí ela falou assim para o elefante: olha só, seu elefante, quanta poeira nós temos feito. Na verdade, a formiguinha não fez nada, né? Só ficou nas costas do elefante. Nesse culto, eu quero te convidar a ficar assim com o Espírito Santo de Deus. Só na presença do Espírito Santo de Deus. E deixar que Ele faça todo o trabalho para nós. E tudo que acontecer hoje aqui, vai ser por conta do Espírito. Trazer tudo aquilo que você tem para adorar a Deus, mas deixar que o Espírito Santo faça isso. E agora nós vamos adorar o Senhor com um belo hino, cantando as maravilhas divinas. Vamos juntos? Aleluia. Vamos orar? Paizinho, nós
nós entendemos, Pai, que o Senhor é o nosso castelo bem forte e seguro. Por isso nós estamos aqui, por isso nós vimos aqui, ó Deus, adorar o Senhor, louvar ao Senhor, apresentar o Senhor nossa semana, apresentar o Senhor a semana que passou, em gratidão ao Senhor, dizendo: Senhor, muito, muito obrigado pelo que o Senhor fez e tem feito. Então, Pai, esse culto, essa reunião que nós temos aqui, como igreja do Senhor, é para te dizer, Pai, que nós te amamos, que nós queremos nos reunir e dizer que sem o Senhor não somos nada, nem ninguém, que sem a Tua presença na nossa vida, não existimos. Por isso, ó Pai, recebe a nossa adoração, recebe nossos cânticos, a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nós queremos recebê-la no nosso coração, e não só recebê-la, ouvi-la, mas praticá-la. Então, Senhor, essa é a nossa oração. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Esse é um culto em que nós não queremos só prestá-lo, só assisti-lo. Nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos nos reunir e celebrar diante do Senhor, Pai. Nós queremos o Senhor. Sem o Senhor, esse culto é uma reunião qualquer, é uma reunião comparada a uma reunião de amigos, uma reunião como um churrasco na casa de alguém, um almoço qualquer, Pai. Mas com o Senhor, os milagres acontecem, renovação de vidas, vidas são entregues ao Senhor. Então, Paizinho, pelo amor que nós temos ao Senhor, pelo amor que o Senhor tem a nós, vem sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Há pessoas aqui, Deus, que têm assim a sua necessidade, entraram buscando algo que nem mesmo eles sabem, que nem mesmo nós sabemos. Por isso, Senhor, olha para o coração de cada uma destas pessoas, olha para o meu coração, Pai, e vem, Senhor, Espírito Santo de Deus. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. Sopra, Espírito Santo de Deus, e faz a Tua vontade, porque nós queremos o Senhor, nós necessitamos do Senhor. Cristo, és bem-vindo nesse lugar. Queremos muito mais do Senhor, queremos muito mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Cantando e acabei ficando para trás. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí. Diz para ela: meu irmão, eu quero que esse culto seja uma bênção para você. Quero que esse culto seja algo
transformador na sua vida. E olha, eu realmente desejo que esse culto seja algo que te leve mais à presença de Deus. Quero que esse culto seja algo que traga para você a própria presença de Deus. Nós teremos, com certeza, se nós abrirmos nosso coração, a pessoa de Deus aqui. Não perca essa oportunidade. Deus vai nos renovar nessa manhã. Deus vai falar com você aqui. E por enquanto nós vamos nos assentar e teremos nossas comunicações. Preste bem atenção nisso. Olá, nosso VT informativo está no ar com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Você acha que uma criança pode ter uma experiência de entrega de vida a Jesus verdadeiramente? Sim, e pode ser uma pessoa muito usada, como por exemplo, pastor Billy Graham, um pastor que levou milhões de pessoas a Jesus e que entregou sua vida através de um professor da escola bíblica dominical, ainda menino. Por isso, o Mini convida aqueles que têm idade entre 8 e 13 anos e que já entregaram suas vidas a Jesus a fazerem as inscrições para o curso de batismo. Eles devem vir acompanhados de seus pais. O curso terá início dia 14 de setembro, às 10 horas, e precisa das inscrições e entrevistas feitas anteriormente. Fiquem atentos, porque as inscrições das faixas etárias de 8 a 9 anos serão feitas com o pastor Aldesir e dos pré-adolescentes com a tia Tati. No Centro de Ensino Musical aqui de nossa igreja, oferecemos aulas em grupo de técnica vocal, violão e teclado, e com diferentes níveis de ensino, além dos cursos individuais de bateria, guitarra, baixo, teclado e violão, que não são restritos aos membros da igreja ou das células. Se você quiser, pode indicar para um amigo, uma oportunidade para semear. Lembre-se, as vagas são limitadas. Faça-nos uma visita, o SEM fica no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041 4408. Vem aí a Marcha para Jesus 2014, em favor da vida, da família e da liberdade. 26 de agosto, concentração na Praça do Rádio Clube, 15 horas. Após a marcha, nos reuniremos no Parque das Nações. Teremos a presença de Thales Roberto, Pastor Lucinho e muito mais. Apoio Prefeitura de Campo Grande e Fundação Municipal de Cultura. Realização AEVB. Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, terça-feira tem mais Tadel e contamos com todos os coordenadores, supervisores, líderes e seus liderados, porque somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas.
dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Gostoso estar junto com os irmãos nesta manhã, com um sol tão bonito para adorarmos o nosso Deus. Nós estamos felizes porque hoje nós estamos iniciando a nossa primeira lição da nova revista, do tema Chamados e Respostas. E hoje a nossa primeira lição tem o tema de O Chamado. E nós vamos falar sobre a vida de Jeremias. E Deus já tem falado muito ao meu coração. Como é gostoso nós podermos ensinar a palavra de Deus e sentirmos Deus tocando no nosso coração falando. Me lembro ainda criança, quando Deus me chamou para o ministério. E eu sou de uma família de 6 irmãos. E eu falava assim, Deus, mas eu tenho mais 5, chama um deles. Não pode ser um deles? Mas eu tinha convicção de que o Senhor estava me chamando para trabalhar na sua obra. E que eu devia obedecer. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo é mais gostoso, nós somos realizados, somos felizes. E eu obedeci ao chamado de Deus. Por isso eu estou aqui hoje, ministrando na vida das crianças, fazendo a obra do Senhor. E hoje nós vamos falar para as crianças também sobre o chamado de Jeremias, que Deus chamou Jeremias. E assim como Jeremias disse, Senhor, mas eu não estou preparado, né? A minha boca não sabe o que falar. E Deus falou, não, eu vou contigo, é eu que vou à frente, eu vou dizer tudo o que você vai falar. É isso que Deus tem feito na minha vida e quer fazer na vida das nossas crianças. O Senhor tem um chamado para cada um dos seus servos, assim como Ele chamou Jeremias. E Ele quer que você seja usado para levar a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, como um profeta que realmente entrega o recado de Deus ao povo. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a vida de cada uma das crianças, seja como líder de célula, seja como missionário, onde você estiver. O que Ele quer é que nós estejamos atendendo ao seu chamado, porque com certeza o Senhor não chamou ninguém para ficar sentado, só sentado assistindo, né? Nós temos que participar, fazer parte realmente da obra de Deus e atender o chamado de Deus. E é isso que nós vamos ministrar na vida das nossas crianças nesta manhã, para que elas cresçam e possam realmente começar já fazendo a obra de Deus desde agora, atendendo ao chamado de Deus. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. E eu quero pedir que você esteja intercedendo por essa equipe. Nós temos realmente tido muito trabalho, muito material para preparar, muitas atividades, liderança de célula. São muitas atividades ao mesmo tempo. E nós precisamos da capacitação do Senhor, porque o inimigo ele não fica feliz. Quando o trabalho de Deus vai crescendo, ele quer fazer algo para derrotar, para impedir. Então, eu quero pedir que você esteja intercedendo realmente do seu lugar, porque toda essa equipe, eles estão envolvidos com a obra de Deus. Eles estão transmitindo o ensino na vida de crianças que têm uma vida inteira pela frente, que vão fazer diferença em toda uma geração. Então, eles precisam de um suporte espiritual, realmente de oração. Então, estenda a sua mão agora e comece a interceder por essas vidas que realmente o Senhor tem levantado para ministrar na vida das crianças e dos pré-adolescentes. Paizinho querido, eu quero te louvar nesta manhã, junto com a tua igreja, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na tua presença, de podermos cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós queremos nesta manhã, ó Deus, pedir que o Senhor venha nos capacitando, Pai, que cada palavra que venha sair da boca dos seus servos, facilitadores, nesta manhã, durante todo este dia, ó Deus, possa realmente atingir o coração de cada criança, de cada pré-adolescente, Pai, que possa fazer diferença, que cada um dos teus filhos, mesmo pequenos, possam entender, ó Deus, que o Senhor tem um chamado para as nossas vidas, que o Senhor não nos quer ver realmente sentados, ó Deus, esperando só a bênção chegar, mas o Senhor nos chamou para abençoar outras vidas, ó Deus. Ó Deus, o Senhor nos chamou, ó Deus, para ir e fazer a tua obra, ó Deus, e alcançar novas pessoas, e cumprir, ó Deus, a tua palavra, que diz, ó Deus, que nós devemos fazer discípulos, ó Pai. Usa realmente a vida de cada um desses facilitadores, cuida, Senhor, da vida de cada um, da sua família, coloca a tua proteção, o teu cuidado. Pai, nós queremos pedir nesta manhã também que o Senhor prepare o coração de cada criança, de cada pré-adolescente, ó Deus, para que ao ouvir a tua palavra, o teu Espírito Santo possa fazer entender, ó Deus, e cumprir a tua palavra. Paizinho querido, eu quero colocar diante da tua presença a vida dos papais que estão aqui nesta manhã, dos avós, ó Deus, que têm investido na vida desses pequenos. Paizinho, ó Deus, esteja, Senhor, capacitando cada dia, Senhor, para que eles possam, ó Deus, realmente
cumprir o papel, ó Deus, de sacerdote dentro do seu lar, ó Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que nenhuma investida do inimigo venha ter lugar na vida dessas crianças, dessas famílias. Pedimos a tua cobertura, o teu cuidado, Paizinho. Nós precisamos muito do Senhor, ó Pai. Nós precisamos do Senhor indo à nossa frente a cada segundo, porque é em Ti que nós somos vitoriosos. Sem Ti nós não podemos fazer a tua obra, sem Ti nós não podemos caminhar, nós não podemos ir à frente, mas em Ti nós somos mais do que vencedores, como diz a Tua palavra. Pai, nós oramos nesta manhã, confiantes no Senhor, crendo na vitória a cada segundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e as nossas crianças. E lembramos aos pais que hoje nós vamos entregar a presença dos menores, então é preciso ter a pastinha que está disponível no segundo andar. De palmas para essas crianças, pré-adolescentes. Pode se assentar. Vocês, eu quero dar ênfase em dois. Pode se assentar, irmão. Pode sentar, pode sentar. Você percebe que os pais, e agora eu percebo que alguns avós também começam a ficar acompanhando, assim, sabe? E eu espero que quando eu seja avô, né, daqui a um tempo vai acontecer isso. Eu creio nisso, que eu vou acompanhar assim também. E eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé, até que alguém mande eu sentar umas 3, 4 vezes. Não vou trazer só um lenço, não. Eu vou trazer um lençol, para que eu possa limpar a baba, assim. Mas eu quero dar ênfase a 2 anúncios que foram falados. A Marcha para Jesus, dia 26 de março. Você viu que eu estou sonhando com o meu netinho, né? 26 de agosto. Prepare-se, agende-se, por favor. Vai cair num feriadão daqueles assim, né? Vai ser um dia muito... Mas agende-se, por favor. E o segundo é o Tadel. Rapaz, que é isso que está acontecendo com a nossa igreja no Tadel? Quem esteve no último Tadel e está nesse culto, por favor, pode me dar um sinal de braço? Quem esteve, ótimo. Quem está nesse culto e está em células, por favor, mantenha esse sinal de braço, ótimo, ótimo. Meus irmãos, que é aquilo? Foi algo fenomenal. É a presença de Deus nas terças-feiras, e tem a palavra que foi nos mostrada, foi o testemunho de um rapaz chamado Valdir, que permaneceu com uma célula de 2 pessoas. Por quanto tempo? 4 meses. Nem eu ia entender, olha que eu sou um cara teimoso. Eu já passei do insistente para o teimoso, sabe? Nem sei se eu teria a mesma coragem desse rapaz. E no final, depois de 2 anos, para encurtar muito bem o testemunho dele, depois de 2 anos e meio, quase 3, 64 células dessa insistência e desse agir de Deus na vida daquele rapaz. Foi tremendo, foram 12 minutos, 14 minutos de testemunho, e foi algo fantástico. Eu quero insistir com você, que é líder de célula, que é líder em treinamento, que faz parte no núcleo da sua célula, não perca isso. Próxima terça-feira, às 19h30, eu tenho falado para as pessoas chegarem mais cedo, chegar às 19 horas, porque nosso templo está ficando cheio, glória a Deus. Tem sido algo maravilhoso.
ver as pessoas chegando, buscando a Deus, Deus falando conosco, e eu quero te incentivar, venha, Deus vai usar a sua vida, Deus está usando a sua vida, Deus quer fazer algo com a nossa igreja, e você faz parte disso. Deus tem algo maravilhoso para nós, e nunca se esqueça, você faz parte disso. Também gostaria de conhecer agora, se for possível, aquelas pessoas que nos visitam. Eu tenho dito com muita frequência, algumas pessoas passam aqui na frente e sentem vontade de entrar na igreja. Essas são as pessoas convidadas pelo Espírito Santo e sozinhas. São pessoas que assim, passam e falam assim, vou entrar, tá? Se você é uma dessas pessoas, fique tranquilo, foi o Espírito Santo que te convidou. Outras pessoas são convidadas pelo Espírito Santo, mas através da boca de um amigo e de uma outra pessoa. A pessoa insiste com você, talvez a sua sogra queira que você venha, e aí ela insiste com você e você vem. Foi o Espírito Santo que usou a sua sogra para você vir a esta igreja. Então eu quero te convidar, se você é uma dessas pessoas, por favor, fique em pé. A igreja quer te conhecer, eu quero te conhecer, e algumas pessoas querem te dar um aperto de mão. Você pode ficar em pé agora? Meu irmão ali na esquerda, seja muito bem-vindo. Há um rapaz lá no fundo, seja muito bem-vindo. Ali no fundo há pessoas. Há alguém nessa ala aqui que está sendo convidado pelo Espírito? Ok, sejam bem-vindos. Vocês sejam muito bem-vindos. Aquela moça só ganhou um aperto de mão, foi isso? Você precisa ganhar uns 10 apertos de mão, moça. Olha, vai chegar mais pessoas perto de você, vão querer saber o seu nome. Vocês sejam muito bem-vindos. Essa é a casa do seu pai. Que Deus te abençoe durante esse culto, tá certo? E nós também, como igreja, agora vamos cantar, adorar o Senhor com as nossas vozes e com nossa oferta e devolução de dízimos. Então, durante esse cântico, nós vamos entregar dízimos e ofertas, vamos permanecer sentados durante o primeiro momento, e logo em seguida, a hora que nós virmos que o movimento acabou aqui, todos nós ficaremos em pé, tá bom? Deus nos abençoe durante esse cântico. Visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagra aqui perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti. Opera em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso. Os amados podem se assentar.
Como é gostoso a gente poder saber e conhecer esse amor tremendo do Pai Celestial. Você está contente? Sim ou não? Você está feliz? Está na presença desse Deus maravilhoso? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, quero encorajar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 e Efésios capítulo 4. Mateus 16, versos 18 e 19. E Efésios capítulo 4. Como é gostoso a gente poder adorar ao Senhor, poder estar na presença do Senhor. Mateus capítulo 16, versos 18 e 19 diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mantenha esse texto marcado e abra também Efésios capítulo 4, versos 11 a 15. Diz assim, Efésios capítulo 4, de 11 a 15. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem julgados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A igreja, a esperança do mundo. Você pode repetir isso comigo? A igreja, a esperança do mundo. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Amados, tem sido interessante que nós, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a primeira igreja batista, ela tem estudado aquele livrinho azul, que é o acompanhamento inicial, para alguém que está iniciando a sua vida cristã. Alguém que está dando seus primeiros passos. Mas também nós estamos vendo isso na igreja, em todos os cultos, da manhã, da tarde e da noite. Nós estamos vendo isso nas células, e tem sido uma bênção a cada semana ver Deus ensinando, edificando a sua igreja a crescer no seu relacionamento com o Pai Celestial. Nós já temos visto e aprendido sobre a salvação em Cristo Jesus, como ter certeza absoluta que eu vou para o céu. Aprendemos e estudamos sobre o poder e a influência do Espírito Santo na vida de cada amado irmão e irmã, na vida da igreja. Aprendemos sobre uma nova aliança, o batismo, que é morrer para o mundo e ressuscitar, viver para Jesus, e a ceia. E nesta manhã nós vamos ver sobre a igreja, a esperança do mundo. Como é importante a gente entender isso? Em janeiro desse ano, nós estávamos em férias, fomos convidados por uns líderes de uma célula a irmos a Ubatuba, e estávamos lá andando de lancha, e tinha o presidente da Westinghouse, que estava se aposentando, estava conosco, e ele disse assim: olha, eu não acredito no Brasil. E eu disse para ele: olha, eu acredito no Brasil. E ele se virou assim para mim e disse: mas é sério? E eu falei para ele: olha, e digo mais, o Brasil só não está pior por causa da presença da igreja evangélica na nossa nação. E aí discutindo, conversando, ele foi vendo que o povo evangélico é um povo que lê, que argumenta, que ora, que sabe para onde vai, porque o caminho, o destino final do povo de Deus
é a pátria celestial. E, amados, a igreja, quero pensar um pouquinho com vocês, em alguns momentos, o que é a igreja, em primeiro lugar? Se você mantiver aberto Mateus capítulo 16, Jesus começa a nos ensinar algo precioso demais, algo lindo demais. Jesus começa ensinando que a partir de Pedro, e eu posso colocar aqui o seu nome no lugar de Pedro, Djalma, João, Maria, Francisca. Ele está dizendo, olha, João, Maria, Jesus falando aqui para Pedro, que estaria edificando a sua igreja a partir da vida de uma pessoa. A gente confunde templo com igreja. Ah, vamos à igreja. Eu sei que é força de expressão e é costume, mas nós vamos ao templo. A igreja sou eu e você. Diga assim comigo, a igreja de Cristo sou eu. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, ó. Eu sou a igreja. Você é a igreja, meu amado. E se sinta ouvindo do próprio Senhor Jesus o que ele está falando para Pedro. Olha, sobre esta pedra, sobre a sua vida, João, Francisco, eu vou edificar a minha igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja, no grego, quer dizer eclesia, e ele tem um significado, chamados para fora do mundo. Repete comigo, chamados para fora do mundo. E, queridos, quem está aqui nessa manhã não nasceu num lar evangélico? Levanta a mão. Isso, muita gente. Pode baixar, obrigado. Então você entende perfeitamente o que é ser chamado para fora do mundo, porque nós estávamos no mundo, sobre a influência do mundo. E não é preciso pensar muito, é só perceber como é talvez o nosso ambiente de trabalho, a nossa vizinhança. É só começar a parar para perceber como é que é o dia a dia do coração humano, no trânsito, ou em qualquer circunstância, e a gente vai perceber como ele é mal por natureza. Como ele está determinado a desenvolver valores que o próprio mundo vai estipulando. Por isso que igreja quer dizer, olha, chamados para fora do mundo. Nós estamos no mundo, mas não devemos e não podemos ser influenciados por esse mundo. Ser igreja é identidade, queridos. Você é a igreja. Só para você ter uma noção, imagina se eu chamasse você, nesse exato momento, para vir aqui e ministrar o nosso coração. Imagina, Duarte, eu te chamar aqui à frente, ele fala assim, mas logo eu, pastor. E pudesse te chamar, Duarte, vem aqui, edifica a gente com uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai usar você e a igreja do Senhor Jesus. É a nossa identidade. E, queridos, quando a gente entende isso, significa que na hora da alegria e da festa, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Na hora da dor, da tristeza, do sufoco, da dificuldade, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Isso não interfere no nosso dia a dia, porque a gente entende, eu sei que o meu Redentor vive e reina soberanamente. Mas eu quero levar você um pouquinho mais à frente. Existem dois tipos de igreja. A primeira é a igreja universal, e eu não estou falando daquela na Mato Grosso, mas a igreja universal, o que quer dizer? Onde todos os crentes, filhos de Deus, que já morreram e que ainda vão nascer, é chamado igreja universal. Essa é a igreja onde nós vamos conhecê-la plenamente lá no céu. Essa é um tipo de igreja, a igreja universal. A outra é a igreja local, essa onde você e eu somos edificados, estimulados na nossa fé, onde somos encorajados e abençoados, tremendamente. Essa é a igreja local. E nesse texto de Mateus, Jesus nos ensina 3 coisas preciosíssimas. E se você quiser marcar na sua Bíblia, no seu caderno, tome nota. Primeira coisa que eu aprendo, o que é a igreja. Primeira coisa é que é Jesus quem edifica a igreja. Repete comigo, é Jesus quem edifica a igreja. É Jesus que edifica você e a mim, queridos. Ele está dizendo, olha, eu quero ensinar você. Eu quero fazer você crescer em intimidade, em conhecimento, em relacionamento. É Deus quem vai edificando. E eu tenho visto isso muito, tanto nos cultos como na célula.
Não é a gente, queridos. Não pense que porque a gente prega bem. Eu sei que quando a gente prega bem, não é a gente. É o Espírito Santo de Deus. Não é o Djalma. Eu sei que quando eu estou numa célula e a gente fala assim, gente, foi a presença de Deus. É porque a gente está entendendo que o líder de célula lá, ele está sendo edificado pelo Senhor Jesus. Ele está sendo moldado, usado, modelado pelo Senhor Jesus. É Jesus quem edifica a sua vida e a minha vida. E isso vem através do nosso TSD, o tempo a sós com Deus. E eu brinco, quem não tem tempo a sós com Deus, está totalmente sem direção. Não vai saber que direcionamento tomar quando tiver que fazer uma decisão, uma escolha, quando tiver no impasse. Meu Deus, e agora? Você não abriu a palavra do Senhor para se alimentar, para ser edificado, para crescer, para ser munido com munição em que, diante das circunstâncias, você vai saber aonde direcionar. Então, Jesus é quem edifica a igreja. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, ele vai dizendo, olha, as portas do inferno não têm como prevalecer contra a igreja, contra você e a mim. Queridos, porque Jesus nos edifica, porque Jesus nos dá crescimento, ele está dizendo que o inferno não tem poder para prevalecer contra a gente. Deixa eu contar uma experiência interessante, em uma das células que a gente tem vivenciado. Tinha, hoje, irmã em Cristo Jesus, uma joia preciosa, mas a vida dela não foi assim sempre não. Ela estava desiludida, desesperançada, e ela tomou uma decisão, eu não aguento mais, vou acabar com minha vida. E colocou uma corda no pescoço. Seu filho de 8 anos viu, naquela situação, e até hoje está se recuperando, vai vencer isso em nome de Jesus, mas tem alguns resquícios ainda. Ela estava ficando roxa quando seu marido chegou e a resgatou. Salvou. Queridos, o inferno pode tentar contra a sua vida. Deus vai preparar alguém para te abençoar, para te resgatar. Essa pessoa veio à igreja, tomou a decisão. Eu tive o privilégio de ligar para eles, encaminhar para uma célula, e ela começou a testemunhar, colocar todo aquele lixo que o inferno tinha colocado na sua vida ali para fora, e ela disse, olha, hoje eu sei que Jesus vive e reina na minha vida. A igreja é esperança. A igreja é esperança, meus amados, do mundo. O inferno pode amaldiçoar a sua vida, e Deus está dizendo, se você ler lá Gênesis capítulo 50, versículo 20, até o mal que o diabo intentou contra você, ele vai usar aquele mal e transformar em bênção. Está na palavra de Deus. E é tremendo quando a gente vai vivenciando isso, porque eu via no rosto das pessoas e no meu a gente chorava, não pela experiência que ela teve, mas pelo fato dela vencer em Cristo Jesus a morte. Há uma multidão de mulheres e homens exatamente assim nesse momento, procurando, esperando por você e por mim, para dizer, olha, Deus te ama e tem um projeto na tua vida. Igreja, esperança do mundo. Então, as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus é quem edifica. Mas tem uma terceira coisa que esse texto nos ensina: a responsabilidade que eu e você, a igreja, nós temos. Ele está dizendo, o que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Amados, que tamanha responsabilidade Jesus está dando para mim e para você. Ele está dizendo que quando você está se deixando ser visto pelas pessoas e compartilhando da graça do Senhor Jesus, essas vidas, essas pessoas vão ser alcançadas, impactadas pelo seu testemunho. Ainda ontem eu estava numa célula e eu estava ouvindo alguém dizendo assim, olha, eu tentei por muito tempo mudar o meu marido, eu não consegui, mas eu tive uma experiência, Jesus começou a mudar a minha vida. E porque o meu marido viu a minha vida sendo mudada, ele disse, se ela mudou, eu também posso mudar. Sabe, amados, quando a gente começa a deixar o Senhor Jesus trabalhar na minha vida, nos meus limites, as coisas vão começando a acontecer devagarinho, com calma, mas o Espírito Santo de Deus vai ministrando. Eu lembro da irmã Ivete. Irmã Ivete, ela também estava
em depressão, sem esperança. Ela não sabia o que fazer. Ela tinha vindo à igreja, tinha tomado uma decisão, e ela continuava numa luta muito grande. E eu tenho vários grupos que eu chamo de GE, Grupo de Evangelismo, e a cada 2, 3 dias eu mando um torpedo. 70, 80 pessoas recebem. Mas naquele dia, era uma quinta-feira, a irmã Ivete ligou para mim e disse: pastor, quem lhe contou? Eu falei: o que, minha irmã? Quem lhe contou o que eu estou pensando? Eu falei: eu não estou entendendo, só me mandou um torpedo, o valor da vida. Como o senhor ficou sabendo que eu estou querendo tirar a minha vida? Eu disse: olha, minha irmã, eu não estou sabendo. Eu mandei o torpedo para você e para mais tantas pessoas. Mas eu creio que não foi em vão que você me ligou, porque o Espírito Santo de Deus te ama tanto, e Ele quer te livrar. Essa irmã hoje está na sala 90 do Edivaldo da Zenaide, sendo cuidada. Domingo passado, aqui à porta, estava conversando com ela feliz da vida, e ela dizia: pastor, como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso. Amados, quando a gente começa a ser edificado pelo Senhor Jesus, a gente começa a ver que o inferno não tem poder na nossa vida. Ele vai continuar rodeando, ele vai continuar tentando derrubar você e a mim. Mas olha, o Senhor Jesus disse que aquilo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra também vai ser desligado nos céus. Você já imaginou? Seu vizinho morando tão perto de você, seja em apartamento ou em casa, e não ter oportunidade de ouvir o Evangelho pela sua voz. Deus então manda vir alguém lá de longe. Queridos, começa a orar pelo seu vizinho. Eu tenho orado pelo meu vizinho, ele nem levantava a mão para me cumprimentar. Hoje é 1 hora conversando, eu ainda não o trouxe aqui, mas eu tenho falado: Deus, Espírito Santo, trabalha no coração dele, vai ministrando na vida dele, não importa se ele seja rico ou pobre, duro de cabeça ou de coração, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está ministrando. Deus quer usar você, para você ter a sua experiência, para você vivenciar isso e dizer: Deus é maravilhoso. Isso é igreja. Jesus edifica, e porque Ele edifica, as portas do inferno não vai prevalecer. E quando isso acontece, você percebe a responsabilidade, que é um privilégio. Mas eu aprendo uma segunda coisa sobre a igreja, a esperança do mundo. Que benefícios a igreja tem? Isto é, que benefícios eu e você temos por sermos igreja do Senhor? Amados, nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. E essa aliança envolve compromisso, comprometimento. A aliança já diz isso. Eu aprendo 3 coisas também, que é uma bênção ser igreja do Senhor. A primeira, proteção de Deus. Repete comigo: proteção de Deus. É impressionante, é proteção. Deus começa a nos ensinar, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Por quê, queridos? Porque a gente quer ser um seguidor de Jesus, e quando a gente quer ser um seguidor de Jesus, a gente precisa e a gente quer obedecê-lo. Hebreus 10, 25 vai dizendo: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Às vezes as experiências, as decepções da vida, a gente começa olhando: não tem jeito não, eu não vou me envolver, eu não vou me comprometer, e a gente começa a deixar, fazer que nem Tomé. No dia que Jesus apareceu, Tomé não estava lá entre os discípulos, e a gente vai deixando o costume de estar celebrando com a igreja local, com o povo santo, a gente vai tirando aquele graveto da fogueira, e daí a pouco aquela chama que ardia, ela para de arder. É interessante que o texto ele vai dizendo: olha, proteção aqui é estarmos juntos celebrando o nome de Jesus. A gente às vezes confunde proteção com proibição. Por exemplo, você tem um filho ou uma filha, e você diz: olha, você não tem idade para depois das 11 assistir televisão. Na verdade, os programas, seja fechado ou aberto, não dá nem para adulto assistir, imagina para jovem, adolescente ou criança. Mas o seu filho ou a sua filha vai entender como uma proibição. Está impedindo de crescer, ou tirando, tolhendo a liberdade.
Mas você que é adulto, que já tem experiência, você sabe que eu estou protegendo o meu filho e a minha filha. Quem realmente quer sentir essa proteção de Deus, obedece. Você quer ver como é obedecer? Por exemplo, Rafael, você pode ficar em pé? Isso, vem aqui, meu querido. Olha que benção. Viu que ele obedeceu. Fica um pouquinho aqui. Quem ama Jesus não vai questionando. Ficar em pé para quê? O que o senhor quer? Ah, vem aqui. Mais perto é gostoso. Está junto. Olha que benção. Quem ama, obedece. Mateus 10:30 vai dizendo que o Senhor conhece, sabe e tem contado todos os fios da cabeça. No meu caso são poucos, então é fácil e rápido. Seu também, né? Só na parte de trás. Mas sabe, quem obedece ama. Mas é interessante que João 10:28, ele vai dizendo o seguinte. Segura minha mão. Ele está dizendo, olha, eu seguro você. E ninguém pode arrancar você das minhas mãos. Você pode saltar e tentar tirar a sua mão de mim. Não vai dar. Jesus está dizendo, olha, até você pode querer largar a minha mão, me saltar, puxar, mas Jesus está dizendo, eu te seguro bem forte, bem firme, e eu não vou desistir de você, eu não vou largar de você, você vai crescer em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Sabe, amados, eu começo a aprender isso, que é uma realidade, proteção. Deus quer te proteger, Deus quer te guardar. Às vezes, a gente quer saltar na mão de Jesus e quer correr para o lado oposto da vontade dele. Mas ele não larga a nossa mão. Ele não desiste de você. Ele não vai te abandonar. Ele te ama. Então, o que é igreja? Igreja é ser edificado por Jesus. Saber que o inferno não vai prevalecer contra você. Você tem uma responsabilidade. Mas quais são os benefícios da igreja? Proteção de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui, como benefício de ser a igreja do Senhor, é prosperidade de Deus. Repete comigo? Prosperidade de Deus. E eu não quero dizer prosperidade na teologia, aí fora da prosperidade. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus está dizendo, queridos, que quando você buscar a Deus, o reino de Deus como prioridade, não só os domingos, mas a cada dia. E eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza no seu coração, que você não faz somente buscar a Deus no domingo, se a cada dia, eu tenho certeza no meu coração. Talvez um ou outro aqui não, mas eu tenho orado, Deus, desperta o meu coração e dos meus irmãos, para que a cada dia a gente busque mais e mais. Deus quer suprir, amados, é promessa. Se o reino de Deus é prioridade na minha vida, a promessa de Deus é que Ele vai suprir. E olha, eu desafio você, se você começar a ler a palavra de Deus a cada dia, buscar a Deus, meus amados irmãos, você vai ver algo tremendo, Deus suprindo cada necessidade. Eu lembro, 1990, eu e minha esposa, nós estávamos esperando o Benjamin, o nosso filho, que hoje tem 24 anos. Eu era pastor da Igreja Batista União, ganhava um salário mínimo. Minha esposa era professora de piano, particular. A gente, inclusive, dava aula de piano nos fundos da casa do pastor Afonsil, que é missionário da nossa igreja. O Benjamin ia nascer no mês de agosto, nós não tínhamos recursos para fazer o parto. Eu lembro que a médica que acompanhou a nossa esposa, ela, usada por Deus, ela tem um costume de esposa de pastor, ela não cobrava. Ela devolveu o cheque da primeira consulta. Os exames foram feitos, Deus foi abrindo as portas, mas a gente não tinha grana para fazer o parto. E eu lembro que um belo dia, minha esposa já estava com quase 8 meses, chegou uma senhora, recém-chegada do estado de São Paulo, com 3 filhas, e queria saber qual era o valor para colocar as filhas para tocar piano.
ela viu o preço e decidiu, olha, eu vou colocar então minhas 3 filhas, eu quero pagar, veja quanto que é, e ela pagou o ano inteiro à vista. Queridos, quando a minha esposa chegou, ela chorava, eu falei, amor, o que foi? Ela falou assim, você não vai acreditar. Ela contou, eu falei, mas claro que eu vou acreditar, é Deus que está no controle. Porque às vezes o milagre é tão grande, você diz, olha, é tão grande que você não vai acreditar. Acredite, porque é para você, é para a sua vida. Deus quer realizar um milagre tremendo na sua vida, querido. Deus vai provendo. Eu lembro, 1 ou 2 anos atrás, a gente teve um encontro com os missionários. O pastor Cornélio estava aqui na sala 113 compartilhando. Eu lembro que o pastor do mício disse assim, até que hora não vão ficar apanhando aqui, ouvindo essas experiências. Pastor Cornélio estava dizendo que um dia, ele estava em outra cidade, e ele estava precisando de recursos, e ele estava orando para Deus, ele estava andando, Deus, por favor, me ajuda. E o Espírito Santo de Deus falou assim, né? Ele estava passando em frente ao Banco Bradesco, e aí Deus falou assim, ó, o dinheiro está aí dentro. Aí ele falou, não, eu estou entendendo errado, porque nem conta eu tenho no Banco Bradesco. E Deus continuou falando, ó, você não está orando? A resposta está aí dentro. Aí ele falou, bem, às vezes a gente tem que pagar uns micos, né, servindo a Deus, né? Então eu vou lá. Aí ele foi, pegou a identidade, foi no balcão e disse, olha, eu queria saber se tem alguma ordem de pagamento para mim. E aí o moço perguntou, o senhor está esperando? Ele falou, tô. De quem? Ele falou, rapaz, de Deus. Aí o rapaz, assim meio com aquele sorriso amarelo, foi lá. Aí voltou com um sorriso mais amarelo. Olha, pior que tem mesmo uma ordem de pagamento aqui para o senhor. Só que é o seguinte, o senhor tem que dizer que valor e quem mandou. Ele falou, rapaz, eu não sei nem quem mandou e muito menos o valor. Ah, então o senhor vai ter que falar com o gerente. Eu vou. Aí o pastor Cornélio foi lá, falou com o gerente. O gerente olhou para ele, olhou para o cheque e falou, rapaz, se Deus mandou, quem sou eu para desobedecer? Pega o dinheiro e vai embora. Por favor, não vai no Bradesco amanhã não, tá bom? Mas, queridos, Deus supre todas as nossas necessidades. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar. Porque a verdade é verdade quando a gente faz o contrário. Quando eu não busco o reino de Deus, pode ter certeza que eu vou padecer muitas necessidades. E você vai se perguntar, puxa vida, fulano está sendo abençoado, fulano está... E eu? Eu quero encorajar você a começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus está dizendo, eu prometo, todas as suas necessidades serão supridas, em nome de Jesus. Deus é o nosso provedor. Tem até um vídeo, o pastor Jefferson me emprestou, chamado Deus Provedor, uma série de DVDs mostrando na Bíblia como Deus provê. Deus quer prover as suas e as minhas necessidades. Então é interessante que a gente vai vendo, né, proteção de Deus, prosperidade de Deus. Terceira coisa que eu aprendo, e agora nós vamos para Efésios capítulo 4, de 12 em diante, que ele vai falando felicidade nos relacionamentos. Repete comigo, felicidade nos relacionamentos. Queridos, a aliança com Deus que a gente tem feito, implica em comunhão com Deus, e como resultado implica em comunhão com os irmãos, uns com os outros. Mas como eu cresci sendo líder de célula, abençoando, eu falava, Deus, parece que esse não tem jeito. E Deus dizia, eu não desisti de você, nordestino Cabo da Peste. Eu não vou desistir desse também não. Eu falei, tá bom, Senhor, então vamos. E fomos, caminhando. Lembro de um casal, vai ser líder de célula agora nesse próximo mês de setembro. Ela médica, ele empresário. Ele crente e ela não. E aí ele estava indo numa igreja, ela não gostou, ela já não gostava de crente. E aí, o Sidney, membro da nossa igreja, conversando com essa médica, disse, olha, você não quer levar seus filhos para um local onde vai ser edificada a palavra de Deus, vai ser cuidado, esse mundo está tão mal. Eu falei, eu quero. E aí o Sidney mandou para onde? Para o Mini. E aí, por causa do Mini, ela veio aqui na igreja. E ela começou a gostar, ouvindo a palavra de Deus.
Aí ela começou a fazer uma prova. Deus, se o Senhor quer mesmo a minha vida, traz o meu marido para cá. Domingo seguinte, ela estava saindo de um plantão, chegando cansada, exausta. O marido disse assim, vamos na sua igreja? Ela falou, não, hoje não. Estou tão cansada. Não, hoje nós vamos na sua igreja. E vieram, no culto das 10. E sabe o que aconteceu? Os dois vieram à frente. Entregaram a vida para o Senhor Jesus. Foram para o Veredas. Fizeram veredas. Foram para a célula. Tem 6 meses de vida cristã. Estamos assumindo em nome de Jesus, no mês que vem, a célula. A liderança. Sabe por quê? Jesus vai transformando, queridos. Jesus transforma os relacionamentos. Ele muda por dentro, muda por fora. Totalmente em nome de Jesus. Amados, quando você olha Efésios capítulo 4, mantenha aberto aí, versículo 12 vai dizendo, com um fim de preparar os santos para a obra do ministério, edificação do corpo. Você, igreja do Senhor, eu também, nós somos santos. Ele está dizendo assim, olha, preparar os santos. Meu amado, se prepare. Diga assim comigo, Deus, eu quero me preparar para tudo que o Senhor tem para a minha vida. Se prepare, meu irmão, porque Deus vai te usar poderosamente. Você pode dizer, mas comigo não tem jeito. Tem. O mundo pode dizer, pau que nasce torto, mas a Bíblia diz, ó, não está escrito, né? Mas, se tivesse, estaria assim, pau que nasce torto, Jesus desentorta. Deus usa, Deus muda a sua história. É tremendo, amados irmãos. É maravilhoso quando a gente começa a ver o texto, versículo 12 vai dizendo, preparar os santos para a obra. Deus está te dando oportunidades. Versículo 13 vai dizendo, até que ponto você deve se preparar? Ele diz, até que todos alcancemos. É por isso que a gente está insistentemente aqui dizendo, Deus te ama, Deus tem um projeto na tua vida, Deus vai te usar, até que todos nós alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. E ele diz, olha, cheguemos à maturidade. Queridos, eu tenho aprendido a cada dia, que maturidade não é o tempo de vida cristã que eu tenho, mas a minha intimidade com Deus. A sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O desejo do meu coração de dizer, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu queria tanto fazer isso. Mas se a tua vontade é essa, embora eu não queira, não entenda, não compreenda, talvez nem aceite, mas eu vou fazer. Porque às vezes que eu fiz o meu jeito, não foi nem um pouquinho perto daquilo que eu queria. Então, Deus, eu vou te obedecer. Lembra do Rafael? Fica em pé, vem aqui. Quando a gente ama, a gente quer obedecer. E a gente vai ter relacionamentos tremendos e maravilhosos. Versículo 14 vai dizendo, o propósito com a sua vida, olha, não sejamos mais crianças. Às vezes, amados irmãos, você pode ter um filho, uma filha com 30 anos, mas parece que tem uma maturidade de 18. Às vezes eu vejo casais, recém-casados, com mais de 25, 30 anos, mas a maturidade deles é de vida de solteiro, brigando por picuinhas, coisas tão insignificantes. Tempo de vida cristã, mas ainda não está maduro, é levado, o texto diz, levado por todo tipo de onda, levado para cá ou para lá, qualquer vento de doutrina, e o inimigo está alcançando o seu alvo, induzindo ao erro, diz o texto. Induzindo. Queridos, não duvide, o inimigo quer que você caia. O inimigo quer que você pegue um atalho, que vai ser uma estrada muito maior, muito mais difícil, para você encontrar intimidade com Deus. Versículo 15, ele diz, antes de cair no erro, antes de ser levado por vento de doutrina, de um lado por outro por ondas, antes, seguindo da ideia de que você está indo atrás de alguém que está acertando. Pastor Domingos disse aqui uma vez, no primeiro Tadel, não pergunte para um fracassado como ter sucesso, pergunte para um vencedor, pergunte para Jesus, pergunte para Ele que venceu todas as coisas. Jesus, qual é a direção? Jesus, qual é a escolha? Qual é o caminho? Me ajuda. Antes, seguindo a verdade em amor,
Isso é muito importante, queridos. Porque às vezes você está na verdade, mas não tem amor. Você fala duro. Você põe o dedo no rosto. A gente precisa falar a verdade, mas com amor. Água mole em pedra dura. Vai com amor. Você vai constranger a pessoa. Ela vai perceber, meu Deus, eu pisei na bola, errei tanto, e fulano, ao invés de vir, ele me abraçou, andou comigo. Querido, você pode estar certo, você pode ganhar a causa e perde a pessoa. O que é que você ganhou? A gente precisa ser com amor. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. E você vai continuar errando assim. Mude. Mude. Eu posso mudar. Você pode mudar para melhor. E o texto ainda vai dizendo no versículo 15, para que cresçamos em tudo. Amados, a gente vai crescer em todas as áreas, em tudo, em cada momento, em cada circunstância. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que mora em você te capacita para perdoar. Em maio desse ano, 2014, eu estava num congresso no Rio de Janeiro chamado SIM. E amados, um congresso abençoado, tremendo, muito lindo, com muitas coisas. E eu fui visitar a sala de oração. E foi uma experiência tremenda. E foi tão gostoso que acabou aquele grupo, era um grupo de 30 pessoas, depois saía, entrava um grupo de mais 30, e eu fui voluntário para ajudar. E ajudei na segunda turma, na terceira turma. E havia um momento que você chegava ali na sala de oração, e você tirava o sapato, homem com homem, mulher com mulher, e ia lavando os pés. E aí eu fiz isso com 3 homens, e não sei o que aconteceu, eu saí daquele lado e fui para o outro lado da sala. E depois que terminou aquele momento, aquela dinâmica, tinha um momento de compartilhar. O que Deus falou com você? E aí, 3 pessoas se levantaram, 2 mulheres e um homem. As 2 mulheres falaram primeiro e por último o homem. E aquele homem disse assim, olha, eu tenho carregado no meu coração por quase 10 anos uma mágoa tremenda. Eu tentei a todo custo impedir que um grupo do Brasil realizasse uma viagem missionária para o Uruguai, onde eu estava ali com os meus pais. Eu tentei a todo custo, mas não tive sucesso. E eu preciso pedir perdão, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa pessoa estar aqui. E ele disse, essa pessoa é o pastor Djalma. Quando ele falou, eu quase que me desmontei. Eu não tinha reconhecido aquela pessoa, e ele estava dizendo, olha, quando o Senhor começou a lavar os meus pés, o Espírito Santo veio na minha vida e disse assim, a escolha é sua, carregar essa mágoa por mais 10 anos, ou se livrar dela hoje, agora, nesse momento. E amados, eu comecei a chorar, ele começou a chorar, todo mundo começou a chorar, eu fui lá, abracei aquele irmão e disse, meu amado, não carregue mais nenhum segundo essa mágoa, esse fardo que não é seu, entrega para Jesus, porque no meu coração, eu nem imaginava que isso tinha acontecido. Ele falou, eu sei, porque foi uma bênção a ida de vocês, em 2005 lá no Uruguai, mas eu carrego isso no meu coração profundamente. E amados, como foi gostoso, poder ver o semblante dele depois. Qual é a mágoa que está no teu coração? Qual é o fardo que você está carregando, e por quanto tempo mais que você quer carregar? Você está lutando, Deus está dizendo, eu te amo, dá isso para mim, deixa eu carregar, para que você como igreja, seja uma bênção na vida de uma grande multidão. Por último, o que é a igreja? Que benefícios nós temos e qual é a vitória da igreja? Eu quero passar um vídeo, é 1 minuto, então você não pode piscar, não respira, é um vídeo muito rápido. Talvez alguém já até assistiu, mas vale a pena você observar. Veja esse vídeo, muito interessante. Você está pronto? Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month.
Or he might come next week. Or he could even come. Você está preparado, igreja? Poderia acontecer hoje, nesse exato momento. Você é igreja, eu sou igreja. Qual é a vitória da igreja, meus amados irmãos? É você poder estar com o Pai Celestial na eternidade. E é interessante que a vitória da igreja está resumida em 2 textos. Primeiro, rapidinho, João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo aquele que estiver em mim, esse dará muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. Sabe, sem Jesus você não pode fazer nada. Tudo que você tem, tudo que você possui, não vale nada sem Jesus. Mas Filipenses capítulo 4, verso 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. É o oposto. Sem Jesus, nada. Com Jesus, tudo. Com Jesus você pode se mudar. Com Jesus você pode vencer as ciladas do inferno. Com Jesus você é vencedor. Com Jesus você vai ser um excelente líder de célula. Com Jesus você vai ser um excepcional crente por causa da glória e da graça do Senhor Jesus. O que é igreja? Você e eu. Que benefícios nós temos? Proteção, prosperidade, felicidade nos relacionamentos. E qual é a vitória da igreja? A vitória, meus amados, é viver a eternidade desfrutando da presença do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, vamos orar, vamos encerrar o culto nessa manhã, que você tenha um domingo maravilhoso, sensacional, porque Jesus está com você. Amém? Paizinho querido, muito obrigado, doce Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos tem chamado como igreja, chamados para fora do mundo, para revolucionar, para incomodar, para dizer: a igreja é a esperança do mundo, a igreja está pronta para encontrar com o Senhor Jesus. Oh, Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã, pelos louvores, por podermos contribuir com dízimo, oferta, por causa da Tua generosidade, da Tua provisão. Deus, nos leva assim, para fora do templo nesta manhã, para que a gente possa sair feliz, alegre, por causa da Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Se senta um pouquinho, eu quero estar lá fora para te cumprimentar quando você estiver saindo.